Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Nós vamos nesse início iniciar a nossa reunião de hoje, de palestras, de oração, de passe à distância. A palestra hoje será proferida pelo nosso irmão Eurípides. Eurípides, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Obrigado. Agora na nossa sala virtual, né? Dá uma boa noite aí para eu ouvir se o seu som está saindo, Eurípides. Boa noite, pessoal. Está ouvindo aí? Nós não estamos te ouvindo ainda, Eurípides. Agora você desativou seu áudio, deixa eu ver se ele está ativado. Ativa seu áudio. Fala uma boa noite de novo para ver se vai sair. Boa noite, está ouvindo? Tá baixo só, aumenta seu áudio. Tá, só um momento. Você desativou seu áudio, deixa eu ver se ele está ativado. Deixa eu... Ativa seu áudio. Fala boa noite para ver se vai sair. Aí, melhorou, Eurípides. Tá ok. A Ana Beatriz vai fazer a leitura da mensagem. Em seguida, farei a oração e aí você já inicia a palestra, viu? No final, você mesmo pode fazer a oração de encerramento. Eu vou sair da tela, mas quando você iniciar a palestra, nós estaremos aqui te acompanhando, tá bom? Tá, beleza. Pode começar. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15, 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todas nós vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa a videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Assim seja. Em nome de Jesus, agradecemos por mais esta tarde e noite de atividades no Centro Espírita Anália Franco, através dessa sala virtual. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, abençoe o nosso irmão Eurípides, que o inspire para que ele possa trazer a palavra que seja instrutiva, consoladora, para todos nós, em o nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Eurípides, fique à vontade, é com você agora, tá bom? Fique à vontade, pode começar a palestra. Tá, ok. Vamos começar então. Boa noite a todos. O tema da nossa reflexão da noite vai ser amar os inimigos. Vamos começar lendo a passagem bíblica, né, em que isso aparece, em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Jesus assim fala: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, essa é a passagem em que Jesus aborda a questão de amar os inimigos, né? E o que ele nos convida, inicialmente, a fazermos, né? É ir além desse amor recíproco, o amor de amigo para amigo. Porque amar quem pensa como nós mesmos pensamos, quem age da mesma maneira que nós, é fácil. Todos nós somos capazes de fazer. O convite está em amar aquele que pensa diferente, que possui hábitos diferentes, amar aquele que nos ofende e nos persegue, né? Então, esse é o desafio a que estamos sendo convidados. Abrir o nosso coração, superar as aversões naturais que trazemos, os sectarismos que fazemos. Então, esse é o convite que Cristo nos faz. E é importante, o primeiro ponto da nossa análise, entender o que Jesus queria dizer por amar. O que significa amar nesse contexto que Jesus coloca, né? E a gente tem, no Livro dos Espíritos, questão 887, exatamente essa explicação. E vem no sentido de que Jesus, ao dizer essas palavras, ele não quer dizer que devemos ter a mesma ternura que temos por um irmão, por um amigo, a um inimigo. Porque a ternura, ela pressupõe confiança e nós não conseguimos ter confiança naquele que nos quer mal, que a gente sabe que nos quer mal. E, naturalmente, os próprios eflúvios energéticos negativos vão causar uma repulsão energética entre nós e aquele irmão que quer o nosso mal. Então, não é essa mesma ternura que Jesus diz que nós devemos ter. Em verdade, o que ele queria dizer é que, em relação aos nossos inimigos, nós devemos trabalhar a nossa capacidade de não criar ódios, rancores, desejar vingança. Esse é o verdadeiro sentido de amar. Além disso, é no momento em que sofremos os ataques, as agressões, perdoá-los sem segundas intenções, incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram, né? E não colocando nenhum obstáculo à reconciliação com esse ser. Sucintamente, isso seria pagar o mal com o bem, sem a intenção de humilhar os nossos inimigos. Então, aquele que consegue ser alvo de ataque, de perseguições, de injúrias, de calúnias, e ainda assim manter-se numa posição benévola para com aquele indivíduo, esse indivíduo cumpriu o mandamento de amar os inimigos, né? Então, fica bastante evidente que a gente não deve tomar ao pé da letra aquilo que é dito, mas buscar a verdadeira significação para nós mesmos, não exigir de nós algo que não nos é natural, né? Então, essa a proposta de Jesus, é manter um bom coração com relação aos nossos inimigos, agindo com não violência em relação a eles. E para a gente trazer um exemplo dessa questão de amor aos inimigos, há uma interessante história de Chico Xavier. Numa ocasião em que ele voltava do trabalho, ele encontrou na sua casa, ao seu portão, um animal um cachorro que tinha acabado de ser atropelado, e ele estava se arrastando com as patas de trás quebrado, né? E Chico, então, se compadece daquele animal, e ele toma esse animal para poder cuidar dele, tratar, dar remédio, etc. E durante um bom tempo, esse animal, sob seus cuidados,
deu algum trabalho para Chico, né? E todas as vezes que ele chegava dos trabalhos mediúnicos, ele tinha que, então, cuidar daquele animal, e isso acabava cansando o Chico e tomando o seu tempo. E aconteceu que uma vizinha, vendo essa condição e percebendo o cansaço de Chico Xavier, ela pensa em diminuir o sofrimento do animal e vai, então, dar uma carne envenenada para ele comer. E Chico chega em casa, presencia essa cena do cachorro prestes a morrer e fica bastante magoado com a situação, bastante triste. Entretanto, ele não sabia, a priori, que era uma vizinha que tinha matado o seu cão. E aí, um certo dia, a sua irmã ficou sabendo e contou ao Chico que a morte do cachorro havia sido provocada por essa vizinha, né? E Chico, então, fica profundamente magoado com essa vizinha. E diante dessa mágoa que ele vai guardando, dessa tristeza que ele vai guardando no coração, Emmanuel, então, intervém, chamando a atenção de Chico. Assim ele diz: Chico, essa mágoa que você insiste em conservar em seu coração está atrapalhando o trabalho espiritual a ser realizado. E Chico responde: não sei como fazer, eu não consigo esquecer a morte trágica do animalzinho. Emmanuel respondendo: é preciso, Chico, você vai dar à sua vizinha uma grande alegria. E Chico responde: dar alegria a ela, mas fui eu que sofri, não ela. E Emmanuel recomenda: no Evangelho, há uma passagem em que Jesus diz: fazei bem aos que vos aborrecem. E então Chico acata esse conselho de Emmanuel e vai procurar uma maneira de alegrar aquela vizinha, né? E sua irmã então lhe conta que uma maneira de trazer felicidade a ela seria dar uma máquina de costura para essa vizinha. Então Chico vai e compra a máquina, e no momento que ele vai entregá-la, ele percebe que toda aquela energia negativa que ele havia acumulado em função da mágoa, ela se esvai naquele momento, né? E ele chora, então, agradecido por ter se libertado de toda essa carga que ele estava absorvendo. Então, diante disso, fica claro, fica evidente para a gente, um exemplo de amor ao inimigo, né? Ou seja, Chico, ele passou por esse momento de mágoa, de tristeza que ele absorveu, mas depois ele soube perdoar, ele soube se elevar. E é esse o convite que Cristo nos faz. Bom, um outro ponto que a gente pode analisar nesse contexto seria qual a verdadeira função de nossos inimigos. E o Espírito Emmanuel, em mensagem psicografada por Chico Xavier, no livro Indulgência, coloca o seguinte ponto de vista. Geralmente, todos os nossos adversários, no fundo, são nossos instrutores. A maneira de martelo que, tangendo a pedra, acaba aperfeiçoando-lhe os contornos ou salientando-lhe a beleza. Aquele que se coloca em oposição à nossa maneira de crer, sentir ou pensar, frequentemente é fator de estímulo à elevação de nossos dotes pessoais. O invejoso ensina-nos a prudência. O despeitado nos induz ao aprimoramento próprio. O caluniador nos auxilia a marchar no caminho reto e o perseguidor gratuito nos auxilia a perseverar no bem. Então, Emmanuel vem mostrar a sublime função desses inimigos na nossa vida, trazendo o ponto de vista espiritual, né? Se a gente for tomar a nossa vida como uma escola de aperfeiçoamento de nossos espíritos, enxergaremos em nossos inimigos verdadeiros mestres, conforme Emmanuel ressalta. Afinal, é a partir dessas perseguições, dessas ofensas, dessas injúrias, é que somos despertados. A partir do momento que recebemos essas cargas negativas desses irmãos, eles fazem vir à tona nossas sombras, para que nós possamos observá-la. A partir disso, eles vão revelar a nossa incapacidade de perdoar, vão mostrar a nossa dificuldade em tolerar um ponto de vista diferente, em compreender, vão mostrar o quão apegados estamos ainda a posses, a cargos. Isso acontece quando somos roubados,
isso acontece como quando somos demitidos de um emprego, isso mostra o quanto apegados ainda estamos a essas coisas. Vão evidenciar a nossa falta de compaixão, vão mostrar a importância que é manter sempre um padrão vibratório elevado de amor e de paz, porque uma vez que a gente perde esse padrão vibratório e passamos a alimentar mágoas, isso naturalmente se transforma em doença física ou psíquica, né? Vão trazer à tona ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho, quando somos contrariados em nossas vontades. Então, os inimigos vão trazer todas essas grandes lições para a nossa alma. E a gente vai conseguir pôr para fora essas imperfeições e enxergá-las. Então, se estivermos atentos aos impulsos que esses inimigos provocam em nós, nós saberemos trabalhar nossas deficiências. Além disso, outro ponto que pode ser levantado é que esses inimigos são muitas vezes instrumentos de Deus para que possamos quitar nossos débitos para com a justiça divina. Quando somos vítimas de uma traição, de um roubo, de uma infidelidade, de qualquer infortúnio que nos chegue, nós podemos, em verdade, estar expiando nossas próprias pendências do passado, purificando o nosso karma, né? E, portanto, é preciso que nós saibamos reconhecer que nada acontece ao acaso. Tudo tem seu propósito, inclusive os inimigos que nos chegam, que nos batem à porta. Bom, um terceiro ponto que nós podemos analisar nesse contexto do amor aos inimigos seria as ferramentas que o Espiritismo vai nos propiciar para nos habilitar a amar esses inimigos, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, traz a seguinte ideia, de que para os incrédulos, para aqueles que não têm nenhuma religião, nenhuma espiritualidade, quando o inimigo chega à sua vida, ele apenas enxerga perturbação. E, naturalmente, o desejo de vingança surge. E não há nenhum interesse em perdoar aquele inimigo, a menos que seja para ele satisfazer o próprio orgulho dele no meio social em que ele vive e assim por diante. Então, quando esse indivíduo é acometido, ele encontra com o inimigo, ele sofre alguma coisa de um inimigo, ele muitas vezes não consegue enxergar nada de benéfico naquilo. E mesmo o perdão vai parecer uma fraqueza da sua personalidade. Então, há pessoas que vão pensar que perdoar alguém é ser fraco. Então, a gente percebe o quão frágeis esses indivíduos são para amar os inimigos. Eles não têm ferramentas, não têm capacidades espirituais para isso. Já para o espírita, o Evangelho coloca de que a maneira de ver a situação é inteiramente diferente, porque o seu olhar para passado e futuro faz o espírita perceber que o presente é um momento apenas, né? E que, portanto, esses inimigos, esses irmãos que trazem o mal, nada mais são do que provas que eles têm de passar. E então brota no coração dos espíritas essa gratidão a Deus por poder experimentá-lo e por poder se libertar cada vez mais das pendências que trazemos. Então, esse pensamento amplo, elevado, ele nos dispõe naturalmente ao perdão. Então, cabe a nós que temos a luz da doutrina espírita a nossas mãos, olhar esses nossos inimigos como verdadeiros ignorantes em relação à vida espiritual e, portanto, profundamente sofredores. Esses irmãos são muito mais vulneráveis do que nós à mentalidade predatória, individualista, egoísta, que impera nos nossos tempos. Eles são presa fácil dessa mentalidade que impera atualmente. Estão muitas vezes absorvidos pelo materialismo. E isso vai sustentar uma visão estreita, enxergando essa vida como a única, né?
E como essa vida é a única, esses indivíduos vão buscar, a todo custo, satisfazer seus desejos e suas paixões. E assim vão surgir ferrenhas disputas no jogo social em voga. E o que é o jogo social que as pessoas mais buscam? É o jogo do poder, o jogo da projeção social, o jogo do acúmulo de bens, o jogo do corpo perfeito. E as consequências dessa disputa ferrenha, desse jogo, são muitas vezes desastrosas, porque esses indivíduos vão ferir, vão atacar, vão maldizer, vão trapacear, vão se corromper, com o intuito de obter vantagens nesse delicado jogo da vida. E o pior de tudo é que sequer vão perceber que cada vez mais se afundam no charco de suas más ações, contraindo débitos que terão de ser quitados com a justiça divina mais cedo ou mais tarde. São realmente esses irmãos dignos de compaixão, porque sequer percebem os espinhos que estão semeando para si próprios. Então a gente deve perceber os nossos inimigos como doentes, acometidos pela doença do egoísmo, do materialismo, da avareza. E enxergando eles assim, como seres doentes, sabemos que podem ser curados, que esse é um estado transitório, não é o estado natural daquele indivíduo, que podem ser despertados, transformados e podem retornar ao estado de amor, sabedoria, cooperação, que deve imperar na relação entre os seres. Então, esse é esse olhar mais amplo que Kardec vem nos recomendar. Dessa maneira, enxergando-os como ignorantes, nós conseguiremos amar os nossos inimigos. E quais seriam as consequências de cultivarmos essas inimizades? A primeira consequência direta do rancor, do ódio que alimentarmos dentro de nós, é o nosso próprio aprisionamento em energias densas, que vão causar o sofrimento, né? E quantas doenças não advêm desse estado enfermiço? A depressão, entre outros. E o exemplo de Chico fica claro isso. E tem ainda o fato de carregarmos, de podermos carregar essas desavenças para além túmulo. E o Consolador, na questão 158, traz exatamente essa explicação de que, do mesmo modo que o amor é o laço que reúne as criaturas na alegria, na liberdade, o ódio é a algema que aprisiona, que vai prender esses seres no cárcere da desventura, da infelicidade. Então, se alguém partiu odiando desse mundo, é bem provável que esse irmão vai atormentar o seu inimigo. E esse que fica, muitas vezes, não tem nem armas para poder lidar com esse ódio. Então, essas são as consequências de cultivarmos essas inimizades. Vamos agora ler um conto oriental exatamente sobre esse tema, amar os inimigos. Dizem que uma vez, um homem se aproximou de um mestre e, sem dizer uma palavra, cuspiu em seu rosto. Seus discípulos ficaram muito bravos. O discípulo mais próximo perguntou ao mestre: "Dê-me permissão para dar a este homem o que ele merece." O mestre enxugou-se calmamente e respondeu ao discípulo: "Não, vou eu falar com ele." E juntando as palmas da mão, em sinal de reverência, o mestre disse: "Obrigado. Com o seu gesto, você permitiu que eu visse que a raiva me abandonou. Estou extremamente agradecido. Seu gesto também mostrou que os discípulos ainda são assaltados pela raiva. Obrigado, somos muito gratos." Obviamente, o homem não acreditou no que ouviu, ele se sentiu comovido e angustiado. Ele não conseguia explicar o que tinha acontecido e foi acometido por um tremor por todo o corpo. Em sua vida, nunca havia conhecido um homem com carisma tão forte. O mestre modificou os seus pensamentos e todo o seu modo de viver e agir. Na manhã seguinte, o homem voltou ao mestre e jogou-se aos seus pés. E o mestre voltou-se aos seus discípulos e assim falou: "Você viu? Esse homem voltou para me dizer algo. Esse gesto de tocar os meus pés é a maneira dele me dizer algo que não pode ser explicado em palavras."
o homem olhou para o mestre e disse: perdoe-me pelo que fiz ontem. O mestre respondeu: como o fluxo do Ganges faz com que as suas águas nunca sejam as mesmas, então nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa com a qual você esteve antes, e nem mesmo aquele que me cuspiu está aqui agora. Não vejo ninguém tão bravo quanto ele. Agora você não é mais o mesmo homem de ontem. Você não está fazendo nada comigo, então não há nada que eu possa perdoá-lo. As duas pessoas, o homem que cuspiu e o homem que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então agora vamos falar de outra coisa. E assim encerra-se o conto. Então, a partir desta leitura, a gente consegue observar a função dos inimigos para nós, né? Esses espelhos funcionam como espelhos para evidenciar as nossas imperfeições, para que nós possamos trabalhá-las. E é isso que o mestre agradece no momento em que ele vai reagir ao insulto daquele indivíduo. E ele fala: obrigado, porque esse ato seu me fez enxergar a minha própria raiva. E ainda fez os meus discípulos enxergar que também são assaltados pela raiva. Além disso, no final do conto, o mestre coloca que depois daquele encontro entre os dois, entre o inimigo e o mestre, entre o homem e o mestre, ambos saíram transformados daquela lição. Tanto é que ele fala que nenhum dos dois era mais o mesmo, nem o homem que cuspiu, nem ele que recebeu o cuspe. Portanto, disso a gente pode levar para a nossa vida, que quando sofremos ataques, insultos, nós temos um grande potencial de transformação em nossas mãos. Potencial para nos transformar a partir da observação dos impulsos que aquilo gera em nós, e um potencial para transformar também o outro. Porque no conto, o homem foi transformado. Ele volta pedindo perdão pelo que ele fez. Nós também temos essa capacidade de, dependendo da nossa reação a esse insulto, também transformarmos o indivíduo que nos insulta. Porque se respondermos a esse indivíduo com o mesmo mal que ele nos fez, nós nos aprisionaremos a ele e sofreremos. O ódio, conforme foi dito, ele é um cárcere, ao passo que, se reagimos com o bem, nos libertamos rumo a estados de alma mais felizes. Então, fica essa importante reflexão. Por fim, esse conto evidencia ainda uma condição primordial que devemos aspirar: a condição de sermos flor de lótus por onde passar. Essa flor, ela tem as suas raízes sobre a lama pútrida e fétida, sobre o lodo, e ela vem sempre à superfície, ela vem das profundezas à superfície, para mostrar a sua beleza, para exalar seu perfume, para buscar a luz. Assim nós devemos ser também. Criar condições interiores para que, quando formos defrontados pelos aspectos sombrios de nossos irmãos, não sejamos arrastados pela sombra deles. Que, uma vez tocado pela lama dos nossos inimigos, não nos sujemos, mas saibamos nos elevar, espalhando nosso perfume de compaixão sobre a ignorância deles. Porque quando somos atacados, há uma tendência nossa em reagir na mesma moeda. Então é preciso que nesse momento a gente tenha consciência e saibamos agir de modo diferente. Então, a partir dessa postura de lótus que nós tivermos dentro de nós, teremos grande capacidade de perdoar, uma vez que sequer enxergaremos ofensa naqueles que nos atacam. Enxergaremos antes, mestres, oportunidades de constatar nossas próprias imperfeições e de transformar esse irmão a partir de nosso próprio exemplo. Bom, e para finalizar, uma mensagem de Emmanuel no livro Inspiração. Ela se chama Inimigos e Opositores. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante em que todos influenciamos uns aos outros, para que o trabalho gere conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem.
Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias, quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço que lhes concretizam as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhe não apenas as nossas lágrimas comoventes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz. Não te esqueça de que o arado, dilacerando o solo, acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de força surge o pão que te supre a mesa. Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. Então, mais uma vez, Emmanuel nos convidando a enxergar os nossos opositores como mestres e, a partir desse contato com eles, gerar transformação em nós e neles, a partir do nosso próprio exemplo no bem. Bom, é isso que eu tinha para passar, pessoal. E agora eu vou fazer, vou abrir para, eu não sei se dá para ter questionamento na live, se alguém quiser fazer alguma pergunta, caso a gente não tenha, eu vou fazer o encerramento com a prece. Bom, vamos lá então. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais essa reflexão, de mais esse estudo, e que possamos absorver esse ensinamento do amor aos inimigos e, mais do que tudo, praticá-los em nosso dia a dia, que saibamos os momentos difíceis em que somos ofendidos, em que somos atacados, saibamos recobrar as nossas faculdades espirituais mais elevadas e responder na medida do bem para com esse irmão ignorante que ainda precisa florescer para essa vida espiritual. Essa é a maior contribuição que podemos oferecer a esse indivíduo. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Eurípides, nós que te agradecemos por mais essa oportunidade. Você é sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Se você estiver disposto, estaremos agendando novas palestras para você. Sim. Futuramente, tá bom? Muito obrigado mesmo por esse excelente tema. Muito obrigado a todos. Para você, fique com Deus, viu? E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos ficar. Então, queridos irmãos, assim nós chegamos ao final das nossas atividades de hoje. Lembrando que na segunda-feira nós teremos, como sempre, o nosso estudo às 19h30, mas já estaremos conectados a partir das 19h15, já estaremos aqui online. Fiquem todos com Deus, um abraço para todos vocês, passo a palavra para a Bia, para que ela possa fazer essa despedida. Então, pessoal, estou com muita saudade de todo mundo, né, que vem no centro, que frequenta, que é trabalhador. Mas estamos caminhando para vencer, né, se Deus quiser. E um abraço a todos, um beijo, um abraço bem forte. Fiquem com Deus, um abração. Deus abençoe a cada um. Até mais.